capítulo 22. Eu vou repetir. A evidência da volta de Cristo. Jeremias 22. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias 23 diz assim. Jeremias 23. Talvez nós tenhamos marcado errado, mas o texto é Jeremias capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. E frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu mando um abraço para o nosso irmão Douglas, que diz que estão todos ligados assistindo lá na cidade de Divinolândia. Acredito que estejam lá, né? Um abraço a todos os irmãos que estão nos assistindo pelo Facebook ou nos ouvindo pela rádio. Eu gostaria de reforçar o tema dessa noite e o texto. Bom, o tema é evidência da volta de Cristo. Nós lemos um texto de Jeremias em que o Senhor revela uma indignação contra os falsos profetas, pastores que destroem
e dispersam as ovelhas. O grande objetivo do Senhor para o ministério, qualquer pessoa que foi vocacionada por Deus para anunciar o Evangelho, o seu trabalho é juntar pessoas. O pastoreio é aquele trabalho em que as ovelhas recebem um cuidado. Elas são seres irracionais e o pastor é aquele ser racional que conhece as ovelhas, sabe que elas são dadas a seus instintos, conhece pelas evidências a sua falta de noção a respeito do perigo. E o pastor, que é aquele que possui a racionalidade, ele terá o cuidado devido com essas ovelhas que não raciocinam, não pensam. Veja bem, quando o Senhor levanta pastores, e ele diz que colocou esses pastores para conduzir o rebanho, é óbvio que o ser racional é Deus. Pois todos nós, no que diz respeito à comunhão com Deus, no que diz respeito à nossa vida na terra, as nossas escolhas, o que domina os nossos corações, aquilo que nos influencia, aquilo que toma espaço em demasia dentro de nós, tem origem na irracionalidade do espírito. Irracionalidade. Porque em Adão nós caímos e a partir dali, apesar de sermos seres racionais, a nossa racionalidade ela é contaminada pelo pecado. Sendo assim, todos nós, quando pensamos a respeito da vida, a respeito de qualquer coisa, a respeito de valores, a respeito da salvação, inclusive, a respeito de Deus, toda a nossa concepção, ela tem origem na fragilidade de um juízo contaminado pela natureza pecaminosa. O Senhor vai contar uma parábola de um homem que era rico, que não precisava de mais nada. Porém, ele chegou em um momento da vida dele em que ele se sentiu ocioso demais. E ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer com esses bens? Ele não tinha mais nada para fazer. A ideia que veio à sua mente foi uma ideia espiritualmente irracional. Porque ao invés de
o estado em que ele chegou, a condição em que ele chegou, dar para ele a visão real de que, por mais que você alcance alguns objetivos na sua vida, tudo isso terá prazo de validade? Não, ele foi por outro caminho. Ele pensou, eu vou trabalhar mais ainda do que eu tenho, para acrescentar ainda mais. Ou seja, ele, com tudo que tinha, chegou em uma condição de um ser insatisfeito. E aquele resultado insatisfatório para sua alma levou a procurar algo que certamente o deixaria mais insatisfeito ainda no que diz respeito ao espírito, à sua natureza. Todos nós, qualquer pensamento, qualquer ideia a respeito de tudo, inclusive a respeito de Deus, é fruto de um juízo que tem a sua natureza distorcida. O Senhor visita o seu povo. E quando ele levanta esses pastores que ele diz, ele dá a sua palavra. Porque a racionalidade real, ela só pode vir de Deus. Não somos nós quem conhecemos ao Senhor, é o Senhor quem nos conhece. E tudo que nós sabemos a respeito dele, e a respeito de tudo que é verdadeiramente valioso nessa terra, é consequência da sua própria revelação. Não é fruto de algo que nós descobrimos. Nós podemos descobrir cálculos matemáticos, podemos descobrir algum elemento da natureza que sirva para combater um determinado vírus. Podemos, através dos estudos e das experiências, descobrir algumas coisas que sirvam para algum tipo de bem. Porém, no que diz respeito à vida, a Deus, nunca iremos descobrir alguma coisa. Nenhum ser humano pode descobrir nada a respeito do que verdadeiramente é valioso, a respeito de Deus, se Deus não se revelar a ele. Vejam que quando o Senhor chama pastores, Ele não está separando os pastores como seres racionais e as ovelhas como pessoas irracionais. A parábola, a passagem diz que os pastores que apacentam as minhas ovelhas, é óbvio, porém ele está se referindo a homens e homens. Pastores, seres humanos, ovelhas, seres humanos. Diferente de um pastor de profissão, aquele que cuida das ovelhas animais. Ali é apenas uma analogia para que se entenda que é Deus o ser que pensa. É Deus o ser real. Ninguém pode pensar, ninguém consegue ter algum tipo de inteligência fora de Deus. Não existe inteligência fora de Deus. Não existe sabedoria fora de Deus. Uma pessoa pode adquirir habilidades, diversas habilidades, para falar,
para persuadir, para desenvolver cálculos, conseguir alguns resultados humanos. Esses tipos de habilidades o ser humano pode ter, porque são habilidades secundárias. São habilidades no que diz respeito ao manuseio da terra que já estava aí. Mas sabedoria, aquilo que faz a gente pensar de uma maneira sincera, lembrar que todo tipo de sabedoria tem um ramo ou tem ramificação no infinito. Somente se Deus se revelar. Então o Senhor levanta esses pastores para conduzir o seu rebanho. Os pastores são tão ovelhas quanto as ovelhas. Porque eles sem Deus não pensam. As ovelhas sem o pastor não pensam. Não conseguirão caminhar na direção certa. Então Deus levanta entre as suas ovelhas, seres humanos, pastores, não porque eles são pessoas que possuem em si sabedoria. Não. Mas é porque o Senhor os chama para, por intermédio deles, entregar a sua palavra. Assim Deus decide organizar a forma de conduzir o seu povo. E eles têm essa responsabilidade entre os responsáveis de anunciar o caminho do Senhor, assim como o Senhor fez com Moisés. Quando o Senhor chama Moisés, Ele não o chamou para salvá-lo apenas. Ele chamou Moisés para libertar o seu povo. Então vejam, Deus chama Davi, o levanta como rei para cuidar do seu povo, Israel. Salomão faz o pedido certo, pede sabedoria. Jesus chama os discípulos e ordena que eles vão e anunciem o Evangelho. E esse ministério em que os pastores, que são aqueles que o Senhor levantou para conduzir pessoas, ele continua. Porque assim aprove ao Senhor levantar homens entre homens, não para que ele atraia pessoas para si, não para que eles atraiam ovelhas, pessoas como ovelhas para si com objetivos pessoais, não, mas para que ele anuncie algo que não vem dele. E anunciando esse algo que não vem dele, que vem do Senhor, tanto ele quanto as ovelhas são informados a respeito do caminho. Mas vejam bem, Deus destruiu a humanidade através do dilúvio. E ali fica bem claro que mesmo com a destruição humana, não significa que haverá uma limpeza na natureza. Pois após isso, o pecado continuou. Mesmo depois que os homens tentaram fazer uma torre, desobedecendo a Deus, o Senhor confunde suas línguas e eles se espalham para que o pecado não prospere ainda mais. Todas essas evidências, todas essas medidas registradas na história por Deus, revela que, contudo, o homem continua irracional no que diz respeito a Deus. E por que irracional? Porque ele não se quebranta,
porque ele não ouve, porque ele não medita, porque ele não faz aquilo que a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então vejam bem, o Senhor anuncia que nunca mais irá destruir a terra. Porém, ele anuncia também que um dia o pecado será dissipado. Ele anuncia que haverá separação. No decorrer da história, ele anuncia que enviará um pastor. No decorrer da história, ele vai anunciando que os dias se aproximam. Ele vai anunciando que o Senhor virá. Jesus vem e ele anuncia, após morrer e ressuscitar, que ele voltará. Então nós precisamos estar atentos às evidências. Mas aqui no livro de Jeremias, nós temos uma evidência fortíssima. Vejam, o Senhor vai dizer: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas. Por que destroem e dispersam? Porque eles precisam ser pessoas que expressem Deus. Não se trata de se transformar em uma figura reconhecida por todo mundo. Não se trata dele lutar para assumir uma posição de destaque perante os homens. Não se trata dele trabalhar as suas habilidades próprias e fazer com que as pessoas olhem para ele como o próprio Deus. Não. Mas ele precisa ser alguém que tenha o coração quebrantado. Não é assumir a postura de alguém falível, mas é assumir a postura de alguém que está sempre comprometido com o Senhor. A sua vida, a sua conduta se encarrega de responder o seu pastoreio. Vejam bem, meus irmãos, a Bíblia diz que esses pastores, eles dispersam e eles destroem. Destroem porque a falta de compromisso com o Senhor será grande. E algumas pessoas se sentirão aliviadas a respeito de como servir a Deus, porque a palavra que sairá da sua boca será uma palavra condicionada à sua ideia de servir a Cristo, a facilidade que Ele coloca em seu próprio pensamento. A sua palavra será uma palavra que fará com que as pessoas se sintam mais à vontade, lutem pouco para se tornarem santas, se esforcem o mínimo possível, se dediquem o mínimo possível, temam o mínimo possível. Deus será alguém de certa forma irrelevante na sua caminhada. Ele será até alguém que na sua boca terá uma presença, mas na hora dessa pessoa pensar em tomar as decisões de suas vidas, em escolher para onde vai, em pensar quais consequências ou o caminho que ela vai tomar na sua vida, o que Deus realmente ordena terá pouca relevância. Esse tem sido o resultado do sofrimento de muitas pessoas. Porque a angústia e o tormento para resolver o seu problema tem feito com que elas escolham, tomem decisões
tenham escolhas em suas vidas sem levar em consideração o reino de Deus, mas apenas para resolver um desconforto em seu coração, que é mais fruto de influência da cultura em que ela está inserida. Agora vejam bem, o Senhor vai dizer, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desses pastores que apacentam o meu povo. E aí o Senhor vai dizer, vós dissipastes as minhas ovelhas e afugentaste, e não as visitastes, ou seja, vocês não viveram da maneira que deveria. Vocês não anunciaram o que deveria ser anunciado, porque o visitar aqui não se trata apenas de ir na casa de alguém. Em momentos como esse, praticamente seria impossível. Mas o visitar significa anunciar aquilo que foi ordenado. Não é um dever dele, como um trabalho dele. É um compromisso feito entre ele e o Pai. É ser alguém que porta, que leva a mensagem como um carteiro. O carteiro que tudo o que ele tem a fazer é pegar a correspondência, é pegar a carta e entregar para o destinatário. Ele não pode errar o endereço. Ele não pode mexer no que está escrito. Ele não pode alterar em absolutamente nada. Tudo que ele tem a fazer é pegar algo que não pertence e entregar a quem lhe é devido. A visita desse pastor à ovelha representa o trabalho de um carteiro. A única diferença é que as ovelhas não sabem ler, assim como o pastor também não sabe ler. Ninguém sabe ler a mente do Senhor. Porém, o que o diferencia é que na sua vocação ele lê essa carta para o destinatário. E isso os pastores anunciados por Deus não estavam fazendo. Então o Senhor vai dizer, o Senhor vai anunciar que Ele irá visitar a maldade que está sobre eles, a maldade de suas ações. Ele deixa bem claro, diz o Senhor. Ou seja, se lá, no dilúvio, o Senhor destruiu todos os homens ímpios, aqui a punição de Deus será: eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. Então vejam bem, o que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: em um mundo de impiedade, durante o decorrer da história, eu venho mostrando que eu sou aquele que trabalho para salvar o homem, porém o seu coração está endurecido. Por muitas vezes, para limpar, para mostrar que eu sou o Deus da história e que eu cumpro e velo pela minha palavra, eu dissipei os homens que eu criei sobre a terra. Mas daqui para frente será diferente. Eu enviei homens. Enviei Moisés, Elias, Isaías, Jeremias,
Daniel, Cristo, o Verbo se fez carne. Os apóstolos continuaram ensinando, mas agora a profecia é: a minha punição será, eu irei recolhendo as minhas ovelhas. Ou seja, eu irei diminuindo sobre a terra a quantidade de pessoas que verdadeiramente são minhas. Você ouvirá muitas palavras, você conhecerá igrejas cheias de pessoas, ou não tão cheias assim. Você verá a igreja por todos os lugares, sucesso, pessoas querendo se tornarem conhecidas. Você estará em um contexto de choro, de emocionalismo, em que dará aquela sensação de que estamos guardados por Deus, porque o ambiente é um ambiente em que a palavra é anunciada em todo lugar. Mas o Senhor diz: as ações são diferentes. E por quê? Porque eu venho diminuindo, conforme o tempo vai passando na história. O coração do povo é tão duro, tão rígido, que eu já vou por outro caminho, agora a minha medida é outra. Não é enviar mais homens para anunciar o Evangelho, porque eles não ouvem, eles se acomodam. Quanto mais igrejas, parece que eles se acomodam na caminhada com Cristo. Quanto mais facilidade para se ouvir a palavra, menos se considera a importância dessa palavra. Então, eu sou aquele que, quando entro numa casa, se aquela casa for digna, a minha paz estará sobre ela. Se não for digna, eu sairei, baterei a sola dos meus pés. É assim que o Senhor revela o seu ato diante daqueles que ouvem e daqueles que não ouvem. Então, o Senhor irá recolher, diminuir, cada vez menos homens de Deus de verdade haverá sobre a terra. E isso trará como consequência idolatria, o aumento da idolatria, não só aquela idolatria que nós estávamos acostumados a condenar, aquela idolatria que a Bíblia muitas vezes demonstrou o agir de Deus em rejeitar o seu povo, a idolatria associada à escultura, não só aquela idolatria, mas a idolatria até mesmo no meio do seu povo. Vejam, meus irmãos, o Senhor diz que Ele irá Ele mesmo recolher as suas ovelhas e fará voltar ao seu aprisco, e elas nesse aprisco frutificarão e multiplicarão. Essas ovelhas, quando eu digo ovelhas, eu digo todos aqueles que o Senhor chamou. Elas estarão frutificando e se multiplicando aonde o Senhor as chamou, no seu aprisco. Eu sei que nós vivemos dias em que aprisco é o que menos tem sido importante para os membros de nossos dias, assim como para pastores. Mas nesse momento, quando falamos do chamado do Senhor, todos somos ovelhas.
Porque todos somos irracionais espiritualmente. Nós só raciocinamos quando o Senhor se revela a nós. Não há ninguém que busque a Deus. Não há um justo sequer. Essa é a revelação de Deus a respeito da condição humana. Não há ninguém inteligente. Não há ninguém sábio. O sábio é aquele que, quando está diante do Senhor, busca a sabedoria, como fez Salomão, que disse: Senhor, o que eu quero é conduzir o teu povo de uma maneira justa e honesta. Eu quero fazer aquilo que te agrada, aquilo que te apraz. Cada pai tem uma responsabilidade com seus filhos. Cada esposo com sua esposa. Cada convertido tem uma responsabilidade de ser um pastor do Senhor diante dos ímpios. E veja o que o Senhor vai dizer: quando eu trouxer essas ovelhas para o meu aprisco, eu levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Vejam, as ovelhas do Senhor Ele trará, não vai faltar ninguém. Todos aqueles que tiveram um coração sincero, que não brincaram com as coisas de Deus, que honraram, que glorificaram o nome do Senhor, que honraram a sua majestade, que se prontificaram a servir com o coração reto e sincero, que não mediram esforço para fazer aquilo que glorifica o nome do Senhor, que considerou a sua vida como um nada, anátema, diante da vocação poderosa que veio de Deus, que considerou a sua inteligência um trapo da imundícia, a sua justiça como trapo da imundícia, pensando que o tempo todo ela necessitaria se colocar diante do Senhor para ouvir aquele que nos deu a habilidade de pensar. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Você é uma ovelha do Senhor. Se você está ouvindo, assistindo nessa noite, é porque você separou um tempo para ouvir Deus falar com você. Eu acredito que você não queria ouvir a minha voz. Eu sei que eu tenho amigos, e é muito bom ter amigos, irmãos, colegas, e que obviamente gostam de ouvir a minha voz, porque eu gosto de ouvir a voz dos meus amigos, sem dúvida alguma. Mas eu tenho a certeza que nesse momento, o que te interessa não é ouvir a minha voz. E se for isso que te interessa nesse momento, você estará jogando o teu tempo fora, mas eu acredito que não. Eu tenho a certeza que esse tempo você separou para ouvir, porque você quer ouvir Deus falar com você. Mas se você escutou Deus falar com você, é tempo de voltar. Aonde você estiver, analise como é que está o teu coração. Analise como é que está a tua alma. Pense se você tem se unido como ovelha de Cristo para servi-lo, ou se você tem sido uma pedra de tropeço, ou se você tem sido alguém que tem sonhado apenas com os sonhos da terra. O Senhor tem mais para você. E Ele promete que um dia Ele levará esse rebanho. E no lugar em que esse rebanho estiver, não haverá mais medo, mais espanto.
porque o pastor das ovelhas estará com eles para sempre. Deus abençoe a tua vida. Fique na paz, em nome de Jesus.